Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo do canal Mecânica na Prática. Nas aulas anteriores, nós vimos as partes do paquímetro e os tipos de medições que são possíveis. Nesta aula você vai aprender o mais importante: como fazer a leitura de forma correta do paquímetro no seu passo a passo. A leitura do paquímetro pode parecer difícil no início, mas seguindo um passo simples, você vai ver que é bem fácil. Primeiro nós observamos aqui a escala fixa, divididas em 1 milímetro. Cada divisão dessa daqui vale 1 milímetro. Então eu tenho aqui 5 milímetros, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. Então, nessa escala principal aqui. Você pode observar aqui que tem o 1, o 2, porque isso está em centímetro, mas nós utilizamos milímetro, então nós temos uma casa a mais. Então aqui na verdade nós temos 10, 20, 30, 40 e assim sucessivamente. Ok? Nessa escala de baixo, que é a escala do nônio, 1 milímetro foi dividido em 20 partes aqui, causando com isso, cada divisão dessa daqui do nônio equivale a 5 centésimos. Ok? 1 milímetro divididos em 20 partes. Em outros paquímetros, poderia ser que nós tivéssemos uma precisão de 2 centésimos, ou seja, 1 milímetro dividido em 50 partes. Mas nesse caso aqui nós temos 5 em 5 centésimos cada uma dessas medidas. Observe que nós temos aqui o 10 zerado. Por quê? Porque nós temos aqui no nosso indicador aqui do ponto zero, está coincidindo exatamente com o traço do 10. Então, nós temos essa medida zerada, ok? 10 milímetros é o que eu vou fazer a minha leitura. Se eu aproximar um pouco mais, vamos aqui avançar um pouco mais, nós temos aqui uma próxima medida. Lemos na escala principal, passamos do 25, então 20, 21 e assim sucessivamente, até o 25. Então o 25 aqui na parte inteira, nós já temos na escala principal. Agora resta saber qual que é a medida desse, porque o meu traço do zero está um pouco à frente do 25. Então essa medida, no caso aqui, na parte centesimal, nós vamos ler aqui na parte do nônio. Então nós temos aqui 10 centésimos, 20 centésimos, 30 centésimos, e observe que o traço do 40 centésimos está bem casando bem direitinho com o traço ali na parte da escala principal. Ok? Então nós fazemos essa leitura, 25, seguimos pelo nônio, o tracinho coincidindo, 25,4. Vamos para um outro exemplo, vamos esticar um pouquinho mais o paquímetro, e aqui nós temos 38 milímetros, ok? Então, nós temos aqui o que? Exatamente a medida fechada, ou seja, o tracinho aqui no caso está coincidindo, um pouquinho para trás, mas ele está coincidindo praticamente ali no caso no 38. Vamos para uma outra medida. Aqui nós temos 31,3, ou seja, o nosso tracinho do zero passou da medida de 30, passou mais 1 milímetro e tem ainda um pedacinho após o 31, que nós vamos ler exatamente aqui no nosso nônio, ou seja, aqui nós temos casando o tracinho do nônio com a parte da fixa, a parte da escala, nós teremos aqui 10 centésimos, 15 centésimos, 20, 25, olha o 30 coincidindo bem certinho aqui. Então nós lemos essa medida 31,30 aqui centésimos, ok? Vamos para mais um exemplo para fixação. Aqui nós temos 52,75. Por que estamos lendo? Estamos lendo o 50, o nosso traço do zero passou da escala dos 50 milímetros, andou 51 milímetros, andou 52 milímetros, que é essa parte que está aqui. E andou mais um pouquinho aqui entre os 52 e os 53. Para lermos essa medida, vamos no nosso nônio e achamos exatamente o ponto aonde está coincidindo, ok? Aí você vai procurar, vai olhar um por um e vai ver que o 75 aqui, ó, está quase coincidindo ali no caso, tá? Falta alguma coisinha, mas o mais próximo que nós temos aqui é exatamente esse 75. Por isso estamos lendo 52 e 75. Vamos só mais um último exemplo para você poder entender. Então, nós temos aqui a medida de 80,
passando o meu traço do 0 do 80 e quase chegando no 81, mas nós percebemos que ele está um pouquinho para trás. Então fazemos a leitura para ver qual desses traços está coincidindo. E nós vamos encontrar aqui, apenas porque foi casual, acabamos encontrando os 75 centésimos aqui também. Então nós lemos essa medida 80,75. Ok, gente? Então, sempre observe com atenção o alinhamento dos traços aqui, ok? Pequenos erros de leitura podem gerar medidas incorretas, perfeito? Então, só seguir realmente esse passo e você vai conseguir fazer uma leitura bem precisa da medida que você está, então, aferindo, ok? Agora que você já sabe como fazer a leitura do paquímetro de forma correta, na próxima aula nós vamos resolver alguns exercícios práticos para fixar esse conhecimento e tornar para você mais ágil essa manipulação do nosso instrumento chamado paquímetro, ok? Inscreva-se no canal para acompanhar a sequência completa de todas essas aulas. E deixa um like lá, deixa um joinha se você gostou dessa aula, porque isso me ajuda muito no crescimento do meu canal. Conto com você. Grande abraço, até a próxima aula, professor Eduardo. Mecânica na prática.